Olá pessoal, eu volto aqui hoje com um texto muito especial da filosofia para discutir com vocês. Discutir um pouco, ler alguns trechos e discutir de uma forma um pouco mais livre o diálogo de Platão chamado Fédon. Esse diálogo mostra os últimos momentos de Sócrates. Sócrates, que foi condenado por um tribunal ateniense por impiedade, e por corromper a juventude. Ou seja, a impiedade seria a descrença nos deuses tradicionais da Grécia, e a corrupção da juventude também viria disso. E por isso Sócrates foi condenado à morte. Sócrates viveu efetivamente, não há dúvidas. Apesar dele não ter escrito, não ter deixado obras escritas, e nós conhecemos o seu pensamento através de Platão, não há dúvidas que Sócrates efetivamente existiu. Além do testemunho de Platão nas suas obras, em que Sócrates figura ali nos diálogos de Platão como personagem principal, historiadores e outros escritores da Grécia Antiga dão notícia da existência de Sócrates. Então eu separei aqui para falar com vocês Tucídides, também Xenofonte, todos esses dão notícia, Aristófanes, que era um teatrólogo, não é? Todos esses dão notícia da existência efetiva de Sócrates, apesar de Sócrates não ter escrito obras dele, Então nós conhecemos, como eu disse, Sócrates, porque ele é o personagem principal nas obras de Platão, nos diálogos de Platão. E esse diálogo Fédon mostra os últimos momentos de Sócrates, antes de ele de ele ingerir a cicuta, o veneno. Ele foi condenado à morte e ele devia ingerir a cicuta, devia ingerir esse veneno, para morrer. Mas antes disso, ele conversa de uma maneira livre, íntima, com os seus seguidores que estão ali presentes na prisão, onde ele aguardava o cumprimento da decisão. E justamente Platão vai nos mostrar esses últimos momentos. E o tema do diálogo Fédon, que é um homem, um seguidor de Sócrates e que está ali presente, esse diálogo vai tratar da imortalidade da alma. Então é muito interessante e muito importante para entender o pensamento de Sócrates e o pensamento de Platão a respeito desse aspecto tão fundamental, não é? Antes de passar a ler e comentar alguns excertos do diálogo, eu gostaria de abordar rapidamente, destacar uns poucos pontos aqui. Primeiro, é sempre uma surpresa ler a filosofia antiga. Então, por exemplo, ler os diálogos de Platão, ler livros de Aristóteles, como a Ética a Nicômaco, porque é impressionante a complexidade, o refinamento conceitual, a profundidade, a sutileza dos argumentos, da linguagem na filosofia antiga. Então não nos enganemos, com a antiguidade. A antiguidade não era mais rudimentar, que nós na contemporaneidade, na modernidade, em termos das ideias, em termos do raciocínio. É claro, eles não tinham a ciência desenvolvida como nós temos hoje, mas toda a sutileza, a complexidade do raciocínio humano, da razão humana, estão ali presentes.
Então aqueles homens eram, sem dúvida, e aí não estou falando nem dos filósofos, né? Mas daqueles homens, dos discípulos ali de Sócrates, são homens, né, da mesma estatura intelectual nossa, né? Para não dizer mais, mas seria possível, se recuássemos no tempo, né, com qualquer deles, termos um diálogo racional, explicarmos, né, como funciona o nosso mundo atual, né? Nós teríamos certamente muito em comum com aqueles homens, né, dos diálogos de Platão, por exemplo. Uma outra coisa que me chamou a atenção é a presença no diálogo Fédon de temas que vão permear a história da filosofia, né, da filosofia moderna, da filosofia contemporânea. E destaco a questão da origem do conhecimento humano. Né? Na filosofia nós vamos ter uma oposição entre o racionalismo, por exemplo, de Descartes, e o empirismo dos filósofos ingleses, Locke, Hume, Berkeley. Nós vamos ter a oposição, então, entre o racionalismo e o empirismo. E é uma discussão sobre a origem do conhecimento humano. O conhecimento humano, ele tem alguma coisa de inato, né? Existe alguma coisa na consciência, na mente que é inato e que não depende, talvez, não é da nossa estrutura orgânica, dos nossos sentidos, ou, como diz o empirismo, o conhecimento humano vem todo da experiência, dos sentidos, né? Para os empiristas, a mente é uma tábula rasa, é algo vazio e que vai sendo preenchida pelas experiências advindas dos sentidos, né? Mas para os racionalistas não, há algo inato no conhecimento, há algo para além dos sentidos, da experiência. Então isso vai estar muito bem colocado no Fédon, né? E claramente Sócrates e Platão vão adotar uma posição racionalista de que o conhecimento humano, ele precede, existe algo inato, digamos assim, né? Ele não vem só da experiência, dos sentidos, não vem só do mundo. Isso está colocado de uma maneira muito clara no Fédon e também me impressionou, né? Pela explicitude com que o problema já estava ali colocado. E por último, me impressiona também o aspecto religioso desse diálogo, porque durante algum tempo, lendo sobre a mitologia grega, né, eu me questionei se os gregos tinham essa noção tão comum na tradição judaico-cristã de que depois dessa vida a nossa alma continua, sim, né? E nós vamos, né, para lugares diversos, a depender de termos sido bons ou maus aqui. Então, depois da vida nós teremos uma recompensa por termos sido bons, ou um castigo por termos sido maus, não é? O céu, o inferno, isso tão presente na nossa tradição judaico-cristã. Em algum momento me pareceu que os gregos não tinham essa perspectiva, e eu achei isso bastante surpreendente, né? Mas lendo o Fédon e justamente Sócrates defendendo nesse diálogo a imortalidade da alma, eu vi também que havia sim essas noções de um céu, de um inferno, não com esses termos, mas nós vamos ver sim, aqui eu vou mostrar que Sócrates acreditava que os bons, os justos, os filósofos, ele é explícito ao dizer isso, né, como pessoas desapegadas dos bens materiais e dos apetites corporais,
que esses iriam para um lugar melhor, né? Enquanto os outros, os que foram maus, eles iriam padecer num lugar pior, né? Ou num lugar intermediário, enquanto aguardavam o perdão das suas vítimas. Então tudo isso está ali no diálogo, no Fédon. Então, de alguma forma, o que eu vi foi uma proximidade entre o pensamento socrático, platônico e o pensamento religioso medieval. Então, não vai ser difícil, me parece, para Santo Agostinho, para São Tomás de Aquino, né, fundirem as tradições socrática, platônica e o cristianismo, porque de alguma maneira essas ideias já estavam ali presentes. Então eu vou aqui mostrar alguns excertos, alguns destaques do diálogo. Então, Fédon diz desde o início que Sócrates estava feliz, sereno, né? Essa é a tônica do comportamento de Sócrates durante todo esse período que antecede a sua morte. Em algum momento ele diz que esse é o motivo de não me revoltar à ideia da morte. Esse qual? O fato de acreditar numa vida depois da morte. Pelo contrário, tenho esperança de que alguma coisa há para os mortos, e de acordo com a antiga tradição, muito melhor para os bons do que para os maus. Isso é Sócrates que fala. E ele chega a dizer que ao chegar ao Hades, o impuro, o que não é iniciado, vai para um lamaçal, ao passo que o iniciado e puro, ao chegar lá, passa a morar com os deuses. O Hades, que na mitologia grega é o além, né? Muitas vezes é associado apenas ao inferno, porque ele é subterrâneo, mas está se vendo aqui que não, que é o além como um todo, né, e que tem lugares diferentes para os bons e para os maus na visão de Sócrates. E ele diz: eis aí, Símias e Sebes, minha defesa, a razão de apartar-me, nem revoltar-me, por estar convencido de que tanto lá como aqui encontrarei companheiros e mestres excelentes. Então Sócrates está muito convencido da imortalidade da alma, mas os seus discípulos, Símias e Sebes, em vários momentos do diálogo, demonstram um certo ceticismo quanto à imortalidade da alma. Então, por exemplo, em algum momento um deles diz: Sócrates, dificilmente os homens poderão acreditar que uma vez separada do corpo, a alma venha a subsistir em alguma parte, por destruir-se e desaparecer no mesmo dia em que o homem fenece. Então, eles demonstram esse ceticismo e Sócrates passa a apresentar alguns argumentos para a imortalidade da alma. E um que eu achei muito interessante, né? E como eu disse, que traz uma discussão filosófica importante, é a doutrina platônica de que o conhecimento é uma reminiscência, é uma recordação. Então vamos lembrar que para Platão existe esse nosso mundo sublunar, o mundo sensível, e existe o mundo inteligível, o mundo das ideias ou das formas, que é o mundo verdadeiro, onde residem as verdadeiras formas, as verdadeiras realidades. Esse nosso mundo é um mundo deturpado, é uma corrupção, né, no sentido de uma degradação desse mundo superior. Então, para Platão,
que adota essa teoria também da imortalidade da alma, as nossas almas já teriam tido contato com o mundo superior. Então nós conheceríamos o belo em si, nós conheceríamos as verdadeiras realidades. E é isso que nos habilitaria a reconhecer aqui no mundo sublunar, por exemplo, algo belo, né? Então essa doutrina da reminiscência, do conhecimento como reminiscência. E aí Sócrates retoma essa doutrina e ele diz o seguinte, que se nós temos essa reminiscência das coisas, é justamente porque a nossa alma é imortal. Nós já tivemos contato, né, com essas realidades. E Cebes resume o argumento de Sócrates, né, dizendo assim que o conhecimento é reminiscência, conforme o qual nós devemos forçosamente ter aprendido num tempo anterior o de que nos recordamos agora, o que seria impossível se nossa alma não preexistisse algures em algum lugar antes de assumir a forma humana. Isso vem provar que a alma deve ser algo imortal. Então nós temos aí essa ideia do conhecimento como reminiscência como uma prova da imortalidade da alma. Mas por que Sócrates está tão convencido de que o conhecimento é reminiscência, né? Então, aí é que entra aquela questão que eu falei do racionalismo, né? Os filósofos que acham que o nosso conhecimento, que a nossa mente já tem alguma coisa prévia dela, que não se confunde com a experiência dos sentidos. Então Sócrates está convencido disso, embora no caso dele não é propriamente inata, né? Mas é algo que a alma já teve contato antes, já aprendeu antes. Então, mais ou menos equivale a essa ideia do racionalismo, de que há elementos inatos no nosso conhecimento. E aí Sócrates dá um exemplo, que seria o seguinte: vamos dizer que nós comparamos dois cavalos, tem um grande e um pequeno, para Sócrates, nós estamos vendo ali o cavalo grande e o pequeno, mas a ideia de grandeza, de pequenez, é algo que preexiste essa experiência, é algo que está na mente, que está na alma, né? Então, e aí ele fala, não me lembro se foi com cavalos o exemplo, mas ele diz, vamos continuar no exemplo dos cavalos, dois cavalos iguais. Então nós estamos vendo os cavalos, estamos constatando que eles são iguais, mas, e Sócrates é explícito nesse sentido, a noção de igualdade é algo distinto dessa percepção dos cavalos iguais, é algo que se destaca e é algo prévio. Então, todos esses conteúdos, a noção de grandeza, de pequenez, de igualdade, né, são elementos inatos do nosso conhecimento, com o qual nós apreendemos o mundo das experiências. Isso é uma tese do racionalismo, né, diferente do empirismo, segundo o qual todo o nosso conhecimento advém da experiência. Então, os racionalistas muitas vezes vão apelar, como mais ou menos Sócrates já faz aqui, para esse conhecimento de caráter matemático, né? Um conhecimento analítico. Então, as verdades matemáticas são questões que independem da experiência. E tudo isso reforçaria essa ideia de que haveria algo inato,
no nosso conhecimento, né? E isso de alguma forma estaria associado à ideia de uma alma, à ideia de uma transcendência, de uma imortalidade ou até da divindade, né? E Sócrates aqui, ele argumenta nesse sentido: olha, existem esses conteúdos que mostram que há alguma coisa no conhecimento prévio, né? E isso é a alma com o seu conhecimento que ela adquiriu no mundo superior, né? No mundo das ideias, e do qual agora ela se recorda. Então, isso seria também uma prova da imortalidade da alma. Se nós temos esses conteúdos inatos, é porque nós os vimos, né, no mundo das ideias, e portanto, se nós os vimos lá, nossas almas são imortais. Então Sócrates vai falar isso. Eu sigo aqui. Essa ideia de que os que controlaram as suas paixões, guiaram-se pela razão, não é? Vão gozar das delícias do Hades. Então isso está muito próximo à nossa ideia judaico-cristã do céu, do inferno, de uma recompensa, de uma punição. Em algum momento, os discípulos de Sócrates lançam um argumento contra a imortalidade da alma. Um deles vai comparar a alma à harmonia musical que sai de uma lira, de um instrumento musical. Então, o instrumento musical é o nosso corpo, é a nossa matéria. E é esse corpo que gera, que produz esses aspectos das ideias, esses aspectos da nossa mente, mais inefáveis, não é? Mas é o corpo que produz isso. Como uma lira, que também é material, feita de madeira e de cordas, ela vai gerar algo imaterial, né, que é a harmonia da música. Mas se a lira ela é destruída, essa harmonia também não subsiste. Então, se o corpo morre, a alma também morreria. Então, Sócrates considera, né, os participantes consideram esse argumento muito importante, muito interessante, e Sócrates vai tentar combater esse argumento. E como sempre nos diálogos de Platão, as discussões são muito conceituais, tem muito a ver com o significado das palavras. E muitas vezes a gente vê alguns defeitos, não é, na argumentação. Mas Sócrates vai dizer o seguinte: olha, mas a harmonia é uma coisa boa, né? Mas a alma nem sempre é boa. A alma tem virtudes, mas tem vícios. Então, se é assim, a alma não pode ser considerada uma harmonia. Então, de alguma forma, ele desacredita o argumento, mas de uma maneira que não me convenceu tanto, né? Mas, e assim ele prossegue. No final, há uma parte muito bonita, já próxima à morte de Sócrates, em que ele volta a falar desse lugar bom e dos lugares ruins que existirão depois da vida corpórea, né? Para o qual a alma vai. E aí ele, de novo, ele se refere à mitologia grega. Isso é muito interessante, porque a gente tende a considerar a filosofia grega algo posterior à mitologia e que não se confundiria com ela, mas é frequente no diálogo as menções à mitologia, né? Então, Sócrates vai se referir, por exemplo, ao lago Estige, que é o lago dos mortos, no Hades, né? Os discípulos usam como interjeição por Zeus. Então, a mitologia, os deuses da mitologia estão muito presentes ali. E Sócrates vai dizer que
os maus vão para o Tártaro, um lugar muito ruim, os bons vão para um lugar belo, e que a visão que a gente tem da terra é uma visão muito restrita, mas que quando a nossa alma se libertar, nós poderíamos ter a visão exata da terra. E aí ele passa a descrever um paraíso, né, na terra. Ele passa a descrever um lugar em que as árvores eram mais belas, em que as pedras eram todas preciosas. Então, um lugar maravilhoso que nós não temos condição de conhecer. Então, mais uma vez também aqui a ideia platônica do mito da caverna, de que nós estamos aprisionados nessa realidade, nesse mundo sensível, e que não conhecemos a verdade, mas que um dia nós poderemos contemplar, né, a face da verdade. E Sócrates fala isso no final, com muita esperança, e isso é o que causa lhe dá aquela serenidade para tomar a cicuta. A esposa de Sócrates, Xantipa, e seus 2 filhos vêm vê-lo, e ele fica algum tempo sozinho com eles, e depois ele pede para retirarem as mulheres e as crianças do local, porque é chegada a hora de tomar a cicuta. Um dos discípulos ainda diz: Sócrates, o dia ainda não se pôs totalmente, e muitos condenados prolongam um pouco ainda esse momento, chegam a ter relações sexuais com quem quiserem, né, para aproveitar os últimos momentos. E Sócrates torna a dizer: não, para que isso me serve? Né, isso me serviria se eu não acreditasse nessa outra vida que eu vou ter. Então o encarregado do veneno entrega uma taça com a cicuta, e Sócrates bebe serenamente todo o conteúdo da taça, e o carrasco, que é quem entrega esse veneno, diz que ele vai sentir um peso nas pernas quando ele sentir que ele se deite. E Sócrates começa a sentir esse peso nas pernas, se deita, e numa parte muito bonita, a parte final do diálogo, Sócrates, ele se dirige ao seu discípulo Críton, e ele diz: Críton, nós devemos um galo a Asclépio. Asclépio, que é o deus da medicina, Esculápio em Roma. Então nós devemos um galo a Asclépio, Críton, não esqueça. São as últimas palavras de Sócrates. Sócrates pede para Críton, seu discípulo, sacrificar um galo à divindade Asclépio, o deus da medicina, né? Todo esse diálogo mostra que Sócrates não era o ímpio, né, pelo que ele foi acusado. Então ele diz para sacrificar o galo a Asclépio, e os autores tentam analisar por que ele diz isso, né? Mas a ideia mais difundida é que se oferece um galo a Asclépio quando se cura uma doença. E Sócrates quer dizer o quê? Que a morte o cura, né? A morte é um remédio para essa vida de limitação do conhecimento, e que é a morte que o liberta, e é a morte que o leva para o mundo verdadeiro.